Boa noite. No programa de hoje, o Jurassic Park da vida real. Sim, ele existe e fica no interior da França. Mais de 1.500 pegadas de dinossauros ainda estão lá, numa região conhecida pela beleza de suas paisagens. Vamos embarcar numa viagem pelos canais que unem o país de norte a sul, conhecer lagos deslumbrantes, montanhas que contam em suas camadas a história geológica do planeta e uma gastronomia rústica. Imagine um queijo gigante, 400 litros de leite para fabricar apenas um. E o vinho amarelo, o mais forte e resistente de todos, dura mais de 100 anos. Em pleno século XXI, uma vida voltada para a natureza. Águias, linces, falcões, animais selvagens são protegidos por voluntários. Agora, vamos voltar 150 milhões de anos para descobrir a França Jurássica. Estão ouvindo? Vamos fechar os olhos por um instante e abri-los num outro tempo, quando toda essa região da França era um mar. Ao voltar ao passado, podemos imaginar como as cadeias de montanhas foram nascendo, onduladas, formando os mais variados desenhos. Nessa, o chapéu da guarda de Napoleão. Imensos lagos também surgiram, colorindo o cenário com tons de verde, azul e o branco do calcário típico daqui. Essa paisagem do Nordeste francês, encostada nos Alpes suíços, é uma aula de geologia de tirar o fôlego. Arrebatadora. Não é à toa que a rocha de Solutré é um dos símbolos da região da Borgonha-Franche-Comté. O imponente monumento natural, que lembra um grande castelo, se tornou um cartão postal, como o Pão de Açúcar no Brasil. Aprendemos e nos deslumbramos ao mesmo tempo. E nessa matéria, teremos um professor que torna tudo mais simples e divertido. O geólogo Michel Campi usa não só o conhecimento nas explicações. Os gestos firmes e teatrais dispensam até a tradução, quando eu pergunto como aquela montanha tomou essa forma. Il s'est formé par compression des roches, mais avec une pression forte. Se plisser. E essas listas são como camadas do tempo. Une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. É como se fosse um instantâneo, uma foto de um certo momento da Terra. Oui, mais un tout petit moment de l'histoire de la Terre. Uma parte bem pequenininha da história da Terra, que já tem mais de 4 bilhões de anos e não para de se transformar. Como esse lugar que parece a superfície da Lua. Na placa, encontramos uma explicação poética para o fenômeno que acontece aqui. A água escultora exerce sua arte de erosão. O gelo escama as pedras. A chuva martela as rochas. A água vai dissolvendo o calcário, escorrendo pelas fissuras, formando longas fendas. Algumas tão profundas, outras com a vida brotando da escuridão. Mais, comme nous ne vivons que... Mas como nós humanos vivemos apenas uns 80 ou com sorte 90 anos, segundo o professor, não vemos as metamorfoses do nosso planeta. Nós estamos sentados aqui sobre 150 milhões de anos de história da Terra.
Esta é a região do Jura. E veio daqui o nome Jurássico, que batizou o período marcado pela separação dos continentes e pelo domínio dos grandes dinossauros do planeta. Só que este é o Jurassic Park da vida real. Cada cor é a pegada de um animal diferente? Exactement. Chaque couleur, c'est un animal. Qui, pensez, tous, tous. Aquilo que a gente vê nos filmes, que é pura fantasia, aqui é de verdade. Essas marcas no chão, pintadas, são pegadas de dinossauros. É a coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Como é que foi possível essas pegadas permanecerem aqui? Il y a 150 millions Nosso professor diz que estamos sobre o que era mar milhões de anos atrás. Os dinossauros percorriam esse lugar na maré baixa, quando o terreno de argila ficava lamacento. As pegadas ficaram como formas que se consolidaram e foram preservadas, cobertas por camadas finas de areia trazidas pelas ondas. Você deve estar se perguntando por que boa parte delas está pintada. As cores são de uma resina especial para conservar as marcas e tornar mais visíveis aos visitantes os caminhos percorridos pelos maiores animais que já pisaram na Terra. Mais de 1.500 pegadas foram encontradas aqui. Elas revelam trilhas feitas por dinossauros herbívoros, que eram animais enormes, com mais de 10 metros de altura, e outras feitas por dinossauros carnívoros, que eram animais menores, mas muito ferozes. Hoje, outras criaturas bem menores habitam o lugar. Elas nadam tranquilamente aqui. Rabiscam os grandes lagos com seus barquinhos. Chegam com a família toda para curtir as férias. Boias nos braços, pranchas e muitas sacolas. Vêm para piqueniques, mergulhos refrescantes e até pegam uma corzinha nas épocas mais quentes do ano. Mas será que é tão bom quanto uma praia de verdade? Não é igual, mas é o mesmo frescor. Estamos na montanha, cercados pela natureza e esse visual lindo que a gente não tem à beira-mar. Vem aproveitar o verão. Aproveitamos o lago no verão, no inverno e também na primavera e no outono. A paisagem é completamente diferente a cada estação e isso é genial. É bem diferente mesmo. Olha como tudo muda no inverno. O lago fica todo branquinho, congelado. Nem sinal daquela água fresquinha. E é incrível que passe por aqui uma disputada corrida na neve, a Transjurassiana. Os percursos e a dificuldade variam de acordo com a idade dos atletas. A pequena Juliette, filha de Patrícia, conta orgulhosa que participou no ano passado. Eu cheguei em 54º lugar. Eram 177 participantes. E para saber quanto de neve vai cair no próximo ano, os moradores do Jura observam essas plantas verde e amarelas, típicas da região montanhosa do Franche-Comté. Além de ser usada aqui para fazer xaropes e aperitivos, a Gentianella é uma espécie de meteorologista por aqui. Uma crença popular diz que o quanto ela crescer na primavera será a altura que a neve vai atingir na estação mais fria. E olha que elas podem chegar a 1 metro de altura. As gencianas amarelas despontam por todos os lados, assim como os pinheiros, numa vegetação mais parecida com a da Suíça, bem na fronteira. As estradas que cruzam o parque nos levam por várias pequenas comunidades, fazendas e cenários que parecem pinturas.
São quase 1.800 quilômetros quadrados de verde exuberante e fauna rica em animais selvagens. O tamanho do nosso parque de Foz do Iguaçu. O que nos surpreende é saber que mais de 80 mil pessoas vivem no território do parque, em 122 cidadezinhas. O parque é importante não só em termos de tamanho, mas também porque permite aos habitantes terem consciência e darem valor ao lugar onde vivem. Tanto as cidades quanto o Estado sabem que o dinheiro que investiram aqui vai alimentar o turismo, trazer atividade para a floresta, a agricultura, e entendem que isso é criar riqueza. Nesse parque imenso, as montanhas não são russas, mas também garantem muitas emoções. O sobe e desce ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. O caminho às vezes é puxado, mas ao chegar lá em cima, a recompensa é essa. Os mais corajosos literalmente se jogam na paisagem e têm o prazer de ver tudo lá do alto. No Jurá, o encanto está na terra, nas águas e no ar. Mas se no Jurá são as montanhas, lagos e rios que desenham o cenário, nessa parte da Borgonha-Franche-Comté foi o homem que traçou essas linhas. Quilômetros e quilômetros de canais que contornam vilas, pequenas cidades e castelos. Hoje é dia de passear de barco, mas não é um passeio qualquer. Nós vamos navegar aqui, no Canal da Borgonha. A França tem um sistema de canais que interliga vários rios e atravessa o país de norte a sul. Esse sistema foi criado na época de Napoleão Bonaparte e o objetivo era facilitar o transporte de mercadorias e o comércio. Hoje em dia, os canais não têm mais essa função e são apenas uma opção de passeio muito gostoso. Então eu vou lá ver como é que é isso. A embarcação é grande e confortável. O capitão já está no comando. A guia dá as primeiras explicações. E teremos a companhia dessa família belga. Pai, mãe, filhos e o avô. Então lá vamos nós. Partimos. Deslizando pouco a pouco, vamos nos aproximando de um dos maiores túneis náuticos da França. A expectativa é grande. Serão mais de 3 quilômetros viajando por ele. Só cabe um barco de cada vez. O túnel começou a ser construído em 1825 e 2.000 homens levaram 7 anos moldando essas paredes. Aproveitamos o silêncio para conversar com os Jores e saber o que estão achando da aventura. É a primeira vez que visitamos o Canal da Borgonha. Impressionante como é bonito. E as crianças? As crianças adoram estar num barco, sair ao ar livre por essa linda região. Na saída do túnel, a diversão continua. Passamos por várias eclusas, um sistema de comportas que permite ir subindo ou descendo o nível das águas. E descobrimos uma construção que virou atração por aqui, chamada Casa Maluca. As paredes são cobertas por ferramentas de todos os tipos e épocas. Parece a ilustração de um livro de contos de fadas. Pelas margens dos canais, o passeio é de bicicleta. E naquela manhã de verão, encontramos um grupo de ciclistas para lá de animados. Eles vão dar uma paradinha para descansar e fazer um lanche.
No caminho, comprar os deliciosos pães e queijos franceses. Já pensando no piquenique à beira do canal da Borgonha. E adivinha de onde eles são? A Bélgica estava invadindo a França. A Bélgica? Para os belgas é o país perfeito para as férias. Pelos vinhos e para pedalar, pois é muito plano. Na Bélgica é a cerveja, na França, o vinho. E para experimentar os vinhos e conhecer os vilarejos com calma, tem a maior disposição. Pedalam nada menos que 50 quilômetros por dia. Nós somos belgas esportivos. Esportivos e muito alegres. Mas se para eles essa é só uma parada estratégica, para outros visitantes, os canais servem de pousada nas férias. Esse casal inglês se hospeda aqui por longas temporadas. Ficamos no barco todo o tempo em que estamos na França. 3 ou 4 meses às vezes. Que férias grandes, hein? Nada mal, mas estamos aposentados e temos muito tempo. E o barco, mesmo apertadinho e sem serviço de quarto, é melhor que um hotel? Eles acham que sim. Dizem que é fácil pilotar, podem parar a hora que quiserem em lugares lindos como esse. E sai bem mais barato. Você só tem que primeiro comprar o barco. Relaxar, respirar ar puro, deixar o tempo passar e fazer amigos. Uma certa magia navega mesmo por aqui. 100 mil queijos gigantes guardados numa fortaleza. Cada um pesa 40 quilos. E o vinho amarelo, o mais forte e resistente de todos. Voltamos já já. O que essas vacas, esse queijo enorme, esse vinho completamente amarelo e um dos maiores cientistas da humanidade têm em comum? Você vai descobrir agora, acompanhando a história dessas joias da mesa e do maciço do Jura, na região da Borgonha, Franche-Comté. Para começar, vamos até uma das 150 pequenas fazendas que se espalham por essas montanhas do Nordeste francês. Aqui a raça Montbéliard é sagrada. São resistentes tanto ao frio intenso quanto ao calor. E tem mais músculos, porque sobem e descem o terreno, geralmente íngreme, atrás de pastagens naturais. Só no inverno recebem feno, assim prontinho para o almoço. O resultado dessa força toda é um leite mais encorpado, adocicado pelas flores e ervas frescas dos pastos. O agricultor e a filhinha de 5 anos tocam as vacas que se revezam na ordenha. E a maior parte desse leite vem direto para esses caldeirões, onde vai ser aquecida e começar a se transformar num queijo exclusivo que leva o nome da região, o Comté. O processo já está bem automatizado, mas a mão do homem, nesse caso a mão da mulher, ainda é fundamental. Marion sente o tempo todo a temperatura e a textura para saber o ponto certo do leite. Ela é uma das raras mestres queijeiras por aqui. Somos só 3 ou 4, sobretudo no Comté. É mais difícil porque é um queijo muito pesado, mas temos que ocupar nosso espaço. E não dá para ser tudo com as máquinas. Sempre vai precisar de uma mão humana. Sim, sempre vai precisar. Que bom que seja a sua, né? É ótimo que seja a minha. A mão de uma mulher é sempre boa. Um dos segredos do queijo Comté é justamente manter esse lado artesanal e o rigor nas regras de fabricação.
só pode ser fabricado aqui, na região do Alto Jura, e apenas com leite das vacas Montbéliard. O tamanho padrão é gigante, 60 centímetros de diâmetro e 40 quilos. Para fazer apenas um, são usados quase 400 litros de leite. O forte na cidade de Saint-Antoine guarda a história desse patrimônio francês. Foi transformado numa imensa cave de maturação. O responsável por essa verdadeira catedral de queijos conta que o Comté nasceu da união dos montanheses para sobreviverem ao inverno rigoroso. Eles juntavam todas as suas produções de leite para fazer um queijo enorme que durasse muito tempo e alimentasse a todos. E por que até hoje ele tem que ser tão grande? Justamente para respeitar a tradição e garantir a identidade do queijo. Nós ainda hoje misturamos o leite de vários agricultores e usamos uma forma redonda bem grande. Se reduzirmos o tamanho, podemos alterar a textura, os aromas e também o gosto do Comté. A primeira coisa que a gente sente aqui nas caves de maturação é o frio. A temperatura ambiente aqui é de apenas 8 graus centígrados. Esse é o único número pequeno, porque todos os outros são superlativos. Nessas prateleiras estão 100 mil queijos de 20 produtores da região. Eles ficam maturando aqui cerca de 14 meses. Por ano, saem do forte para serem vendidas 3.500 toneladas de queijo, que valem 40 milhões de euros. O ferro quente marca cada um, com uma espécie de identidade. Cada Comté é como uma pessoa, não há iguais. E cada um fica maduro no seu tempo. É como se nós colhêssemos das árvores só os frutos que ficam maduros. E para saber se os queijos estão prontos para serem colhidos, ele tem um especialista português. O que você quer escutar aí? Estou a entender se temos aqui algumas fissuras aqui no queijo. Se temos fissuras, pode ser que o queijo está maduro. Há quanto tempo você faz esse trabalho? Já faz 21 anos que trabalho aqui a provar queijos. Quantos queijos você prova por dia? 200 ou 300 queijos. E não Sim. enjoa? Não. Não? Não. Chega em casa e ainda come queijo? Sim, um bocadinho, sim. Quando ele encontra um queijo que parece maduro, tira uma amostra, sente o aroma, a textura, o sabor. Esse queijo está pronto. Temos um queijo muito saboroso. Que emprego bom o seu, hein? Sim. Este queijo da montanha precisa de tempo e sossego para amadurecer. Exatamente como nasce em caves como essa, um vinho também muito forte e raro. Só feito aqui no maciço do Jura e de cor única. É o vin jaune, o vinho amarelo. Dificílimo de encontrar no Brasil. Ele é totalmente diferente dos brancos que conhecemos. E mais ainda dos tintos. Comparem os tons. É o vinho de vida mais longa entre todos os outros. Não recebe aditivo algum. Fica no barril, se defendendo sozinho da ação do ar, do oxigênio. O produtor de vin jaune fala com orgulho dessa força rústica, jurássica. Só podemos usar o sumo da uva Savagnin e o deixamos sossegado por 6 anos e 3 meses no mínimo, ou 7, 8 anos. Nesse tempo, há uma evaporação através da madeira. O vinho desce e vai se formando um véu de levedura. E as leveduras, quando estão no calor, trabalham. E quando estão no frio, elas dormem um pouco e vão para o fundo do barril.
Vem ver. Esse véu protege da oxidação. O vinho combate o oxigênio e se fortifica. Vai eliminar todos os compostos ruins e sair de lá para viver 100 anos. Esse vigor do vinho amarelo ajudou nas descobertas de Louis Pasteur. O famoso cientista francês cresceu nessa casa em Arbois. Aqui começaram alguns dos estudos que revolucionaram a ciência e a medicina. A vacina contra a raiva, a esterilização para prevenir infecções e a pasteurização, técnica de aquecimento e resfriamento brusco que mata todos os germes e conserva o leite, os queijos. É usada até hoje pela indústria mundial de laticínios, de cervejas e outras bebidas. O professor Roger Gibet, especialista em Pasteur, nos mostra os trabalhos do cientista no combate a doenças que estavam atacando os vinhos franceses em meados do século XIX. Ele observou várias amostras no microscópio e notou que todos tinham sido contaminados, menos o amarelo. Descobriu que a camada de levedura o protegia. Identificou a origem dos micro-organismos que estragavam os vinhos e propôs medidas rígidas de limpeza para evitar as doenças. Pasteur gostava tanto do vin jaune que o chamava de vinho de ouro. O professor mostra uma garrafa rara da safra de 1774, que o cientista só abriu quase 100 anos depois, para celebrar a admissão na Academia Francesa de Ciências. Agora vamos fazer como Pasteur e saborear esse ouro do Jura. Ao contrário do que acontece com os tintos e os brancos, não existe uma regra clara para harmonizar o vinho amarelo. Depende muito do gosto pessoal, mas é certo que ele vai bem com peixes e com queijos e pode ser a bebida ideal para uma reunião entre amigos. Mas vamos ao que realmente interessa. Olha, é amarelo mesmo. Não é amarelinho, não, é amarelo. É forte, mas é bom. Dá para sentir o sabor rústico do carvalho e um leve aroma que lembra nozes. E para encerrar, uma última curiosidade. As garrafas têm apenas 620 ml. É exatamente a medida que resta de cada litro, depois da evaporação natural, durante a longa maturação solitária nos barris. O amor pela vida selvagem. Franceses dedicam horas de trabalho para cuidar das águias, linces e falcões feridos. É daqui a pouco. A vida é dura nas montanhas dessa região no nordeste da França, principalmente no inverno. E se você é um filhote que perdeu a mãe, tudo fica ainda mais difícil. Encontrar alimento, fugir dos inimigos. Robin perambula pelos campos cobertos de neve, sozinho, há mais de um mês. Deveria estar pesando uns 9 quilos, mas está com menos de 7, desnutrido e desprotegido. Noelle se encolhe numa pedreira. Também é órfã e está perdida. Tentou se esconder dos carros depois de ser atropelado. Robin foi cercado e acabou capturado por este homem. Ele se debate ainda assustado. Chega uma caixa de transporte para levá-lo dali. O mesmo homem consegue pegar a Noelle,
que vai para dentro da gaiola. Mas ele não é um caçador. Ao contrário, é um protetor da fauna silvestre do Alto Jura. Gilles já salvou mais de 15 mil animais. Há 31 anos, criou o Centro Atenas, na cidade de L'Étoile. Trabalhar com animais não é fácil para ninguém. Quais são as dificuldades de vocês? As maiores dificuldades são a falta de dinheiro e a disponibilidade 24 horas por dia, porque é preciso passar muito tempo com os animais. Meu sonho é ter uma estrutura nova que permita acolher todos em excelentes condições e acolher cada vez menos animais, porque isso quer dizer que estaremos com menos problemas com a vida selvagem. Este é um refúgio para mais de 20 espécies, vítimas de caçadores, acidentes e agressões. Aqui, todos são tratados, alimentados e depois devolvidos à natureza. O símbolo do centro é o lince, felino ameaçado de extinção, como o Robin e a Noelle. Os dois passaram pelos cuidados da equipe do Gilles. Sem a proteção da mãe, o Robin tinha sido atacado por cães e estava muito magrinho. Recebeu vitaminas e alimentação reforçada. 6 meses depois, já forte, pronto para se defender, foi solto na floresta. Noelle também. Gilles nos convida a conhecer o xodó de todos. Tiago Capelli, nosso cinegrafista, entra no espaço da Virri. Ela parece estar dormindo, mas abre os olhos assim que sente a presença dele. Se aproxima para tentar estudar quem é esse visitante inesperado. Desconfiada, rosna. Vai procurando demarcar o território e garantir a distância do desconhecido. Virri está no centro desde 2015. Chegou com 10 meses, depois que foi atropelada. A pancada na cabeça fez com que perdesse o senso de localização, fundamental para se movimentar na floresta, achar comida e se esconder de outros predadores. Por isso não pode mais ser solta. Ela é uma espécie de mãe adotiva para os órfãos e ajuda na recuperação deles. Mas às vezes também se recusa a brincar com os pequenos e até se assusta com os mais abusados. Os principais remédios aqui são muita dedicação, paciência e amor. Bom, agora, para quem gosta de animais, é o momento de derreter o coração. Esses voluntários estão alimentando os filhotes que, por algum motivo, ficaram órfãos. Então, aqui é um esquilo, aqui são ouriços muito novos, de 4 semanas, 1 mês, que têm que ser alimentados na mamadeira. E a gente não pode falar alto para não estressar muito esses bebês. E aqui, por cúmulo da coincidência, nós não sabíamos, tem o Jordani, que é um dos voluntários do centro, que passou uma temporada no Brasil e aprendeu um pouco de português. Né? Sim, muito gostoso. Quer dizer que você está aí de babá do ouriço. É um prazer de cuidar dos animais selvagens. Temos que proteger muito mais no mundo, na França, a natureza e as espécies. Ele vai firme no portunhol, né? Não temos muito dinheiro, então é indispensável que tenhamos gente que trabalha por coração. Além de contar com a paixão dos jovens voluntários pelos bichos, o centro também tem a parceria da comunidade da região. Uma rede de 250 pessoas, que eles chamam de correspondentes, informa e recolhe animais que precisam de cuidados.
Quando estávamos gravando, uma mulher chegou com um pássaro. Luciane mora a mais de 60 quilômetros daqui e viajou 1h30 para socorrer o bichinho. Ficou bem preocupada e conta o que aconteceu. What happened to the bird? I found this bird this morning in my kitchen. Eu achei ele hoje de manhã dentro da minha cozinha. Acho que foi pego pelo gato. Estava escondido embaixo de uma cesta e por isso não foi comido pelo gato. Eu liguei para o Atenas imediatamente e eles me disseram para trazer aqui. É o melro. O macho é preto com o bico amarelo e a fêmea é marrom assim. It's a young bird. É uma jovem garotinha. A pequena melro vai se juntar a outras dezenas de aves que estão sendo tratadas no centro Atenas. A maioria, aves de rapina, que caçam pequenos animais para se alimentar. São falcões, gaviões, águias e corujas, como esse bufo real, a maior ave de rapina noturna existente no planeta. A espécie pode passar de 80 centímetros de altura e ter mais de 2 metros de envergadura, com as asas abertas. Essa foi atingida por um carro num dos seus mortíferos voos silenciosos. Ficou sem poder caçar. Depois de medicada, voltou à liberdade para cumprir as leis da natureza. Vem ver, é uma águia real. Outra exímia caçadora está se recuperando aqui. A poderosa águia real tem uma visão primorosa. Consegue enxergar um coelho a 3 quilômetros de distância e pode atingir a velocidade de quase 300 quilômetros por hora no mergulho de ataque. Agora, uma dessas aves caçadoras é que será pega. Lorraine, a companheira de vida e de trabalho de Gilles, entra no galpão. Com um pulsar, em 3 segundos, dá o bote certeiro. O gavião, também de garras afiadíssimas, e um falcão são cobertos por panos para não ficarem estressados. E o pequeno martinet noir recebe anilhas de controle nas patinhas tão minúsculas que essa espécie não consegue dar impulso para voar sozinha. Mas tudo é por um excelente motivo. Bom, chegou a hora mais emocionante, é a hora de soltar os pássaros, os animais que já estão recuperados. Para eles todos também isso tem emoção. E para nós que chegamos só hoje aqui, também dá um nó na garganta. Vamos lá, companheiro, vamos voltar para a liberdade. Olha, que lindo. Repartir. C'est bien. É para isso que nós trabalhamos. E você fica agora com o Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Ih, não termina não. Acho que eu fiz um novo amigo. Você é muito folgado.